Gostaria de destacar que esse projeto nasceu no coração do nosso diretor, por isso que ele trouxe o Eugênio. Eugênio é presidente da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo e Matozinhos, presidente do Centro Espírita Meimei e presidente do Lar Espírita Chiquinho de Carvalho. Albério, palavra. Boa noite. Primeiro, é uma alegria imensa ver nossos alunos aqui presentes, né? É uma satisfação muito grande. Segundo, está com a presença de um amigo, Eugênio, que nos recebeu tão bem lá em Pedro Leopoldo, na casa do Chico Xavier. Toda a equipe do Colégio Francisco de Assis, que esteve presente, né, preparando todo esse trabalho que foi realizado aqui nesses 3 meses, né, nessa imersão do Chico, da irmã Dulce e do nosso querido Martin Luther King, né? Então, é uma satisfação imensa e vamos começar esse evento com uma prece. Vamos todos aproveitar essas vibrações amorosas que vêm do céu, né, que invade esse recinto, e luzes violetas que chegam para nós. Vamos fechar os olhos e vamos rogar a Jesus e pedir a proteção dele para que possamos ter uma noite proveitosa. Senhor Jesus, querido Mestre, elevamos o pensamento a Ti, Senhor, para suplicar a vossa misericórdia, que esteja presente conosco nessa data tão simbólica, que o nosso querido, amado Chico possa, da onde estiver, fazer com que suas vibrações amorosas se estenda a todos nós. Pedimos também, Senhor, a vossa proteção para todos os nossos alunos que estão em dificuldades, aqueles que não puderam estar aqui presentes, os nossos pais, os pais dos nossos alunos, os nossos entes queridos. Particularmente, Mestre amado, pedimos a proteção e o amparo para o nosso querido Eugênio, que vai fazer uso da palavra, que ele possa passar toda a vivência dele, a experiência da convivência com Chico, e que nós possamos vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja. Com a palavra, nosso amigo Eugênio. Tá certo? Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui no Colégio Francisco de Assis, agradecendo o convite a toda a equipe através do amigo Albério, que está nos proporcionando essa visita tão grandiosa ao nosso coração. E muito importante estar aqui com um grupo de jovens, de adolescentes que vão construir o nosso país, participando de um encontro como esse, né, trazendo personalidades que tanto representaram na humanidade e que são agentes de transformação e construção de um mundo melhor, como Jesus nos programou, que haveria um só tempo, né? Um tempo que haveria um só pastor e um só rebanho. E a gente começa a se juntar, né, de projetos como esse, com o título Amai-vos como eu vos amei. Então, é uma alegria muito grande e uma responsabilidade ainda maior de estarmos aqui, e é de coração que nós agradecemos. Eu conheci o Chico desde que nasci. Tive essa felicidade, mas não tinha consciência, né, de quem eu era, porque o Chico, nascendo tão próximo,
Na nossa infância, nós não tínhamos noção, né, da participação desse Espírito iluminado, né, no projeto que Jesus tinha para ele, de nos apresentar, através da sua obra, os seus ensinamentos. Mas o tempo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, né, e a gente é jovem para aprender, não é? Então, a gente, na trajetória, vai aprendendo. Então, sendo conterrâneo do Chico, antes de falar um pouco da nossa participação junto ao trabalho dele, nós gostaríamos de apresentar a nossa cidade, que se fala, Chico nasceu em Pedro Leopoldo. Mas em que época e como era a cidade, o que é que o Chico encontrou quando ele nasceu no orbe terreno, né? Aponta para onde? Para cá? Gente, a nossa história, como as histórias das cidades brasileiras, ela começa com a chegada dos bandeirantes. Como vocês são estudantes de história, assim o sabem. E uma presença mais marcante que nós tivemos no início da construção da nossa cidade foi o Fernão Dias Pais Leme, que residiu naquela região. A cidade não existia. A gente pode ver a casa dele, que hoje já está restaurada, mas estava em ruínas, e ele desencarna ou morre em Pedro Leopoldo, nesse período que ele estava buscando as pedras preciosas. E assim se desbravava o Brasil, e assim se construía os povoados, assim a população ia se chegando e construía a cidade. E nós vamos ter também um outro trabalhador, que é o Peter Lund, que foi um pesquisador, né, de pesquisas de paleontologia, que ele pesquisou mais de 800 grutas em nossa região, estudando a origem da humanidade, né? Também desencarnou em nossa região, e nesse período ele desencarnou em 1880, mas nesse período de 1840 até a sua morte, ali ele trabalhou. Então a gente vê que os projetos de Deus, né, eles se encaminham muito antes do que nós imaginamos. Para nós chegarmos até aqui hoje, quantas pessoas tiveram que caminhar e nos apresentar o que temos em mãos hoje? Então a humanidade, ela é feita de precursores, né, de missionários, daqueles que acreditam no projeto de Jesus e trabalham na construção do mundo. Então essa aqui foi a nossa cidade, que começa com o histórico da sua fundação em 1894 e vai se tornar realmente uma cidade em 1924, né? E a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, que vocês aqui no Rio bem conhecem, né, chegou a Pedro Leopoldo através desse engenheiro, que chamava Dr. Pedro Leopoldo da Silveira. E ele morreu, desencarnou antes da inauguração dessa estrada de ferro, daí deram-se o nome em sua homenagem, né? Que lá chamava-se então Cachoeira das Três Moças, que mais adiante a gente vai ver que foi que Chico encontra o benfeitor que o iria orientar em suas tarefas a partir daí. Então, assim se funda a nossa cidade. Então, Chico chega a Pedro Leopoldo em 1910. Então, Pedro Leopoldo ainda nem era uma cidade. Imagina o que ele encontrou, as condições de vida para aquele missionário que chegava ao nosso planeta, com um plano divino a ser executado em seu coração, em sua mente e em suas mãos, né? E ele nasceu em 2 de abril de 1910, sendo filho de uma lavadeira, uma dona de casa, Maria de São João de Deus, que era o nome dela, de um pai que trabalhava como operário, o Sr. João Cândido. A questão da fábrica de tecidos, né, como nós vimos uma bela aqui, que o Albério nos apresentou, ela foi a base econômica para que a cidade
crescesse. Então chamava-se essa fábrica de tecido Cachoeira Grande, em homenagem a esta cachoeira que se tornou histórica com a presença de Chico Xavier. Então ele chega nessa casa paupérrima, né? Nessa família simples, mas com grandes projetos de vida. E a partir do nascimento de Chico, porque hoje, como nós apresentamos um Chico, né? Como um homem que realizou o que veio fazer. Mas quais os desafios que ele enfrentou? Quais os desafios que vocês vão ter que enfrentar? Eu acho que a vivência de Chico é um exemplo para todos nós, né, que temos um projeto de vida, que estamos iniciando. Se ainda não descobrimos, vamos descobrir, e precisa enfrentar os desafios. E Chico esteve muito cedo, muito jovem, muito em criança. Talvez desafios que nenhum de vocês encontraram ou encontrarão, que eu também não encontrei, mas ele os teve, porque é a tarefa daqueles que desbravam, como os bandeirantes, como Peter Lund, que veio trazer para a gente uma construção. Então, nós que chegamos depois, já encontramos um caminho mais preparado. Com certeza vocês estão encontrando, não é isso? Então, ele teve desafios difíceis para que ele pudesse abraçar a missão que ele teria. Aos 5 anos, né, ele perde a mãe. Uma criança de 5 anos de idade, totalmente dependente da família, dos pais, principalmente da mãe, ela morre. Ele se vê desprotegido do colo materno. E o mais difícil, ele teve que se separar da família, porque o pai, então, com 9 filhos, viúvo, foi impossível que ele educasse e criasse aqueles filhos. Então, o Chico, além de perder a mãe, ele perde toda a família que o acolheu até aquela idade. Então, eu fico imaginando se a gente, né, perde a família toda dessa maneira, então tem a idade. Então, foi o primeiro desafio do Chico, né, nessa situação de pobreza e separando da família. E o pai distribuiu os filhos. Na tradição, né, católica principalmente, o padrinho e a madrinha representam a mãe e o pai. Na falta deste ou desta, a madrinha que seria acolhida. Mas acho que não escolheram muito bem a madrinha do Chico, não. Porque ela o recebeu pelas mãos do pai, do Chico, o senhor João Cândido, mas ela não lhe deu o amor que deveria dar. Muito pelo contrário, ela apresentou desafios piores, né? Porque ela o surrava 3 vezes ao dia. Por que ela fazia isso, gente? Porque Chico era um menino esquisito. Chico, ele era um menino sonâmbulo, ele é um menino que via as coisas, ele não mentia, porque ele podia mentir que não estava vendo, ele acreditava naquilo que ele estava vivendo, e ele ainda sofria a influência negativa do filho da madrinha. Vocês já viram fofoca de colegas para derrubar o outro? Aconteceu com ele isso, né? O filho da senhora ainda tecia algumas responsabilidades de malfeitos que não lhe pertenciam. Então, ele apanhava 3 vezes ao dia. Tem até uma história que foram levar o café para ele. Ele falou, não vou tomar café ainda não, porque eu não apanhei. Só depois que eu apanho que eu tomo meu café. De tão compromisso que ele tinha com aquelas surras diárias. Então, é um desafio para uma criança de 5 anos, muito difícil. Mas a misericórdia divina não abandona. Talvez fosse um teste maior para ele. Aí o que surge na vida dele? A presença da mãe. Né? A mãe, em espírito, como vários emissários do céu, estiveram sempre presentes em socorro àqueles que lhe eram fiéis, como a Bíblia nos traz, os anjos do Senhor, né?
ela se tornou um anjo do Senhor a estar diante dele, a ajudá-lo mesmo à distância nas provas que ele iria passar. Então ela pede a ele paciência, coragem, que chegaria um anjo bom que o resgataria daquela situação de penúria. E assim aconteceu. Essa é a família do Chico, gente. O Chico está quase sumindo ali do lado do pai. O que aconteceu que o senhor João Cândido, depois de 2 anos desse sofrimento, casa-se novamente, e a madrasta foi o anjo bom que foi prometido pela mãe que iria recolher. Ela recolhe os 9 filhos e os acolhe como filhos dela, e começa a dar o tratamento, o amor, a orientação que toda criança merece. E ela ainda teve mais 6 filhos. Então a família do Chico ficou muito numerosa. Chico, sendo do primeiro casamento, começou a vir os irmãos do segundo casamento, aumentando toda a família do Chico. E assim o Chico começou a quê? Venceu o primeiro desafio, voltou para o seio familiar, ganhou mais irmãos. A pobreza ainda era uma dificuldade, mas ele conseguiu prosseguir. Mas devido à pobreza, a madrasta preocupou com a educação, porque eles não estudavam. Todos aqui estão estudando, não estão, gente? Estão? Uma escola tão bela e valorosa, né? E o Chico, a madrasta, preocupou com isso e fez uma horta para que eles vendessem verduras para que pudesse ir para a escola. Mas o dinheiro ainda ficou curto. O Chico continuou tendo as visões, aí já não era mais a madrinha que não o compreendia. O pai achou que ele estava ficando perturbado, em desequilíbrio, e queria internar o Chico no manicômio, que antigamente existia lugares em que as pessoas em perturbação mental eram levadas para um internato permanente. Chamava-se hospício. Hoje, devido à própria evolução do amor nos nossos corações, já foram supridos esses ambientes. E o Chico, então, o padre aconselhou, o Chico muito católico e muito crente em Jesus e Maria de Nazaré, aceitou um serviço na fábrica de tecidos. Essa aí foi a fábrica que deu origem à nossa economia. O Chico foi trabalhar com 8 anos de idade. Ele trabalhava da tarde até a madrugada, ia cedo para a escola, descansava um pouco quando chegava da escola, voltava para o trabalho. Ele, uma criança de 8 anos de idade, para que pudesse ajudar no sustento da família e no estudo de todos os irmãos. Olha que desafio. Hoje é até proibido, né, gente? Olha a evolução mais uma vez. Hoje não se pode trabalhar na cidade como o Chico trabalhou. Pode ajudar em casa, viu, gente? Não tem problema nenhum. Mas trabalho remunerado, né, de horário numa empresa não é permitido mais, a não ser o menor aprendiz, né, que já tem regulamentação que favorece no seu aprendizado profissional, que é bem diferente. Então a gente vai vendo essas pequenas coisas que o mundo que Chico viveu, que ele enfrentou para chegar onde chegou, não é o mundo que nós temos hoje. Não são as oportunidades oferecidas a todos nós hoje. E da fábrica de tecidos, ele estudando, houve um concurso no Brasil para o centenário da independência. O Chico, então, com 12 anos de idade, estudando, terminando o primário, ele fez uma redação que foi premiada. Aí que ele complicou mais a vida do Chico. Porque ele disse que os versos que ele recebeu, ele escutou do além. A professora não acreditou nele. Ele estudou nessa escola, que a foto do meio mostra como era e do lado como é hoje a instituição. Instituição também que eu estudei o primário. É uma escola, né, antiga em Pedro Leopoldo, mais de 100 anos.
Um dos versos dessa redação, ele diz o seguinte: o Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo. Então, isso aí, o Chico já trouxe a valorização do Brasil, e mais tarde ele escreveria O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra histórica, né, que rememora a construção espiritual do nosso país. Então, com 12 anos de idade, aí ele foi submetido a testes, né, preciosos, para atestar que ele mentia, e ele sustentou. Aí até que pela idade dele, porque hoje, gente, uma criança de 12 anos não corresponde à idade intelectual e de conhecimento da idade de uma criança de 12 anos hoje. Nessa época não tinha internet, não tinha livros à disposição, não tinha televisão, não tinha nada. O Chico vai e fala o seguinte, ele fala, então fala sobre o grão de areia. Vocês já escutaram essa história? Quem escutou lembra, quer contar para a gente? Então o desafio dele era fazer um verso imediato sobre o grão de areia, para ver a idade mental se correspondia ao que ele falava. Ele falou, o grão de areia, por menor que seja, reflete a luz de Deus ao sol. Quer dizer, uma criança daquela idade jamais poderia ser inspirado. Aí eles resolveram deixar o Chico quieto, que já estava formando, e aí o Chico começa então essa intimidade com o mundo superior mais alto, que às vezes muitos de nós não temos condições de conceber, né? Uma irmã de caridade certa vez nos disse, né, que o Chico, ele tinha um acesso que ela ainda não compreendia, para definir essa intimidade que Chico poderia travar com seres superiores a nós, né, que são vários. E o Chico, então, na fábrica de tecidos, ele tem um problema pulmonar. E ele vai para trabalhar num bar de um amigo do pai chamado Dove. Ele chamava Claudinho, não sei de algumas quantas, mas o apelido era Dove. Então ali ele foi um contínuo, né? Ele fazia todo o serviço para que o bar funcionasse, arrumar, ajudar na cozinha, arrumar a mesa, servir. Ele era o funcionário daquele ambiente. Isso tudo para poder sustentar a própria vida e a própria família. Então, é uma criança que você não vê relatos, né, do Chico sem trabalhar, o Chico ocioso, o Chico reclamando. Mais tarde, quando se fala dessas passagens que nós tratamos às vezes como sofrimento, ele diz o seguinte, isso tudo para me ajudar a entender o que é trabalho. Ele trouxe isso tudo como aprendizado. Aí fica o ensinamento para nós, né? Nem tudo é sofrimento, muitas vezes é aprendizado, que vai nos ajudar lá na frente. E aí o Chico, ele tem um outro desafio. Em 1931, desencarna a madrasta, ou a boadrasta, né? Aqui o criou, deixando 6 filhos menores. Então o Chico já era um rapaz, já trabalhando nesse sentido, para sustentar a família, junto com o pai, e quando ela desencarna, o pai já o respeitava tanto, que deixou ele decidir se daria os irmãos menores, ou se ficava. Ele falou, deixa o Chico decidir. E o Chico, num ato de gratidão, ele diz o seguinte, assim como eu achei Cidália para acabar de me criar, eu vou acabar de criar os filhos dela também. E todos ficaram morando na casa, e o Chico assumiu a responsabilidade de todos, até cada um se encaminhasse na vida. As irmãs, quando se casaram, né, e os irmãos também. Então, o Chico, ele assumiu aquilo que ele recebeu,
olha o teste para ele, se ele saberia dar. Não é dando que se recebe, segundo São Francisco de Assis, gente? Então, o Chico, ele chegou aos 21 anos nessa condição. Só que tem que ir a partir dos 21 anos, o que acontece com o jovem, gente? Com 21 anos, o que acontece com o jovem? Hein? Ele adquire o quê? A maioridade. Então, nós vamos falar da outra fase do Chico. Ele sai da fase da infância para já assumir os compromissos, já com, vamos dizer, com todos os testes possíveis elaborados, né? Nessa época, Chico estava trabalhando com esse senhor de cá, que era o padrinho dele, numa loja, numa venda, que se chamava Venda, que Chico até elegantemente chamava de Empório. Nas entrevistas dele, eu vi falando Empório. E ali também ele exercia a função de balconista. E foi nessa época que o Chico já estava na sua tarefa mediúnica, que ele vai nos explicar muito bem o que aconteceu, quando ele fala o seguinte: a irmã dele passou por um processo semelhante ao dele, só que tem com mais agressividade. Então eles acharam que ela estava com perturbação mental. E tinha um senhor que, através da assistência, auxiliava essas pessoas. Então o pai dele pediu a Chico que o encaminhasse. Isso então o Chico contava com 17 anos, tá, gente? Essa história ele conta aos 21, mas ele tinha 17 anos. Que encaminhasse a irmã, que fosse com ele ao local para ajudar. E lá ele encontrou outro anjo bom, que determinou a missão dele. Essa senhora viu uma chuva de livros caindo sobre a cabeça dele. E ela não sabia interpretar. Mas aí ela mandou ele pegar o lápis e a caneta e começar a escrever. Assim ele fez. E ele faz essa experiência com esse casal e volta e diz o seguinte: a experiência que ele teve já numa fase mais adulta lhe deu a segurança e a certeza do caminho que ele tinha que seguir. E ele fala: sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis, solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve, minha irmã regressava ao nosso lar, cheia de saúde e feliz. Então, ele diz o seguinte, que aquilo ia nortear os nossos passos para a vida toda. O que Chico prometeu aos 21 anos, ele cumpriu ao desencarnar com 92 anos. Ele fez essa escrita aos 21 anos de idade. E a partir daí, o Chico foi à igreja, porque ele era uma pessoa de muita fidelidade, de muito amor a Jesus. Ele tinha uma orientação católica e ele tinha amizade com o padre. Como eu disse, a misericórdia divina não desamparava ninguém. O padre não compreendia os fenômenos que ocorriam com ele, mas o respeitava já pelo que ele era, um jovem adolescente. Ele sabia que Chico era bom, e isso que era importante. Ele sabia que Chico era sincero. Então ele falou: se você encontrou um caminho que te deu paz, siga, nunca mais esqueça de Nossa Senhora. E Chico, até desencarnar, era Maria Santíssima, aos pés da cama dele. Então o Chico, ele teve essa coerência, essa gratidão, esse respeito, desde criança. E a partir daí, ele se sentiu. Inclusive, eu até brinco muito, que Chico é o único espírita que teve autorização da igreja para ser espírita. Porque o padre autorizou ele. Ele só foi com autorização do padre. E a partir daí, o Chico, então, essa chuva de livros, essa missão que ele teria, começou a se realizar. Aí, em 1932, depois do desencarne da madrasta, que o ajudaria até ali, ele recebeu o livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo, muita gente pode achar que é um livro doutrinário espírita. Para mim, não é. É um atestado da imortalidade da alma, porque Chico recebeu poetas brasileiros e portugueses,
um livro que foi analisado pela Academia Brasileira de Letras, aqui no Rio de Janeiro, que atestou a veracidade dos escritos, não da mediunidade, mas da autenticidade do texto, né? Então, o Chico, a partir daí, ele passou a se chamar Chico Xavier. Ele assinava Francisco Xavier até essa data. No Parnaso, ele assume a responsabilidade de Chico Xavier. Apesar de todas essas dificuldades, pouco estudo, muita pobreza, muito trabalho, muito sofrimento nesse sentido, ele conseguiu atender ao chamado e lança esse livro. E aí ele dá uma pontuada em Pedro Leopoldo. Isso aqui, gente, por que ele escreveu isso? Quem conhecia Chico Xavier? Um caixeiro de armazém, na cidade de Pedro Leopoldo, desconhecido, sem cultura, entre aspas, porque isso é só a filosofia que se falam dele, mas ele tinha sua cultura, né? E então ele foi apresentar a sua obra. Então o que ele fala? A sociedade de minha terra são expressões de pensamento de uma alma sincera e leal. Ele até deu uma favorecida para nós, né? Que acima de tudo ama a verdade e creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Quando eu li esse texto, eu falei assim, gente, como é que Chico tinha uma sabedoria ao falar e ao ensinar? O que é escrito é perpétuo. Não o que ele fala ali, mas ele fala assim, dificuldades e mesmo sofrimentos. Nós confundimos dificuldade com sofrimento. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade que eu preciso vencer para fazer aquilo que eu necessito. E a gente começa a sofrer sem agir. O Chico não, ele distinguiu aqui, mesmo as dificuldades e mesmo os sofrimentos. Então, o que a gente pode entender, né? Chico teve dificuldades no campo material, familiar, mas ele teve sofrimentos da alma, como todos nós temos. As perdas, né, que ele teve daqueles que estavam próximos a ele, o fizeram sofrer, as dificuldades ele procurou vencer. E acho que é uma mensagem que já fica para vocês. Nós precisamos discernir o que é sofrimento e o que é dificuldade. Não é isso? Então, o Chico, na sua sabedoria, ele dá sequência ao seu trabalho. E com esse lançamento, com esse atestado do seu trabalho, aí o Chico começa a ser o que? Envolvido, né? Conhecido. Hoje na internet, como é que chama uma pessoa muito conhecida? Famosinho, né? Chico ficou famosinho nessa época. E o meio de comunicação era o jornal. E o jornal O Globo, da cidade do Rio de Janeiro, descobrindo esse jovem caixeiro pobre com uma obra tão valiosa, vai visitá-lo e vai entrevistá-lo e vai colocar na capa do jornal. De 1935, o Chico, com 25 anos de idade, queria se esconder dos holofotes, mas foi encontrado e a partir daí o seu trabalho foi propagado e o é até os dias de hoje. E a obra dele não parou. Nesse período que ele encontra o benfeitor Emmanuel, que então ia orientá-lo na sua tarefa de amor, de caridade, se apresenta a ele. Mas antes, quando Chico começou a sua tarefa mediúnica, ele teve uma outra orientação da Rainha Santa Isabel de Aragão, que é uma santa da igreja que se primava pela caridade e pelo amor ao próximo. Então, depois que ele inicia a tarefa, ela se apresenta a ele no dia 10 de julho, ele se inicia em 8 de julho, e fala que ele deveria começar a distribuição de socorro. Ele teve a coragem de falar com ela, mas eu não tenho nem para mim mesmo.
Ela falou, confie em Jesus e vai. Então ele pegou o que tinha na casa e dividiu esse pão entre aqueles que ele encontrou faminto. E junto à obra literária do Chico, ele começou a sua obra de caridade, de amor, já então iniciada, com os parcos recursos que ele tinha. Bom, então o Chico, a partir dessa divulgação em rede nacional, que seria hoje, né, o que nós temos na internet, na época o Chico passa a ser conhecido e foi seguindo, cumprindo as mesmas orientações recebidas por Isabel de Aragão, depois por Emmanuel, nos livros. Jesus falou uma coisa, se obrigarem a dar 1000 passos, dê 2000. O Emmanuel chegou, fez um contrato com ele de 30 livros, que já é muito. Já é muito. Chico escreveu os 30, perguntou, agora já posso parar? Ele falou, não, agora nós vamos passar para 50. Chico, muito admirado, foi para os 50. Depois falou, agora nós passamos para 100. Por quê? O discípulo correspondeu. Ele atendeu às necessidades de missionário. Ele atendeu o convite de socorro à humanidade. Ele atendeu bem o convite de esclarecimento. Então, o Chico escreveu 100, depois do 100, Emmanuel falou, agora, meu filho, até a hora que Deus quiser. Né? E ele passou a vida no trabalho de esclarecimento. E eu acho muito importante esse trabalho do Chico, porque Deus, Jesus, que é o nosso governador, está escrito aí, nos corredores, sempre usar as vozes do alto a nos favorecer com o aprendizado. Se pegarmos a Bíblia, a primeira coisa que nós vamos encontrar essas orientações vindo dos patriarcas. Eles eram orientados para encaminhar aquela humanidade. Depois nós vamos ter os profetas, que recebiam. Né? Moisés recebeu em escrita direta numa pedra as orientações primeiras nos chamando a acreditar num Deus único. Então veio depois de Moisés, que trouxe a ideia de um Deus único, nós tivemos o advento de Jesus, que veio nos apresentar a vida espiritual. A casa do Pai há muitas moradas. Então, o Chico está inserido, por isso que muitos nós chamamos ele de o apóstolo de Jesus, é nesse sentido. Ele conseguiu captar as vozes do alto a nos trazer um ensinamento que vai nos servir para toda a vida, não uma só material, mas espiritual. E o Chico, então, nesse momento, ele vai trabalhar como escriturário. Não, todo mundo fala, Chico foi escriturário da Fazenda Modelo. Ele começou fazendo limpeza na Fazenda Modelo, porque o padrinho dele faliu. Não tinha como remunerar, então ele quis continuar ajudando o padrinho que o atendeu naquela hora. Olha, muita gente fala do sentimento de amor do Chico, de caridade, mas dia de gratidão, o homem grato. Ele ficou servindo o padrinho até a morte de graça. O padrinho faliu, não teve dinheiro nem para que fosse encaminhado o seu corpo para uma sepultura. O Chico pediu ajuda na cidade para que o padrinho dele fosse enterrado com honra, com dignidade. Aí, a partir daí, ele pôde se fixar na Fazenda Modelo e foi ali admitido como escriturado pelo Ministério da Agricultura Federal. Através, né, do Dr. Rômulo João Viano, que foi um benfeitor que o auxiliou nesse início do seu trabalho, que durou por mais de 30 anos como servidor. Então, aí a gente vê a estrutura, né, espiritual desse homem, que muitas vezes a gente não tem alcance, mas os exemplos dele, qual que eu acho que é o esforço de todos nós, inclusive do Albério, é de mostrar o que é possível o homem fazer, o que é possível a gente ser útil à humanidade ou à comunidade. É óbvio que o missionário, ele vai além das nossas possibilidades, mas nós podemos ir de encontro a eles, e isso é que é importante, né, o nosso esforço de cada dia. Então, aqui foi onde o Chico trabalhou. E o Chico teve um outro desafio. Esse trabalho de amor e caridade dele mereceu um processo
porque ele fez sucesso, entre aspas, né? Os livros tiveram uma aceitação prodigiosa. E os autores, a família daqueles que comunicavam através do Chico, especificamente de Humberto de Campos, né? Um grande admirador do Chico, que escrevia através dele, o processou em 1944. E foi um momento de muita tristeza para o Chico, mas não de desânimo. A diferença da dificuldade com o sofrimento, né? Ele venceu mais essa etapa e aí se sentiu livre. Isso é um dado importante, gente, porque eu sei que nem todos são espíritas, muitos nem conhecem o trabalho da mediunidade, mas a partir daí o médium passou a ser dono da sua obra. Ele faz o que ele quiser. E o que Chico fez com a obra dele, gente? Ele abriu uma gráfica, uma editora? Ele abriu uma livraria? Não, ele doou todo para a caridade. Todo livro que saía da mão dele era entregue para uma instituição para que fizesse o bem. Então, até esse trabalho que foi árduo do Chico, inclusive o pai dele tem um episódio que o pai pergunta a ele, né? Chico, me falaram que esses livros seus estão vendendo bem, que vai para os pobres. Tem gente mais pobre do que nós, Chico? Passa um para nós, porque ele não tinha a compreensão que Chico tinha. Aí Chico, não, meu pai, isso aqui é um trabalho que não tem paga. E vamos, os nossos fornecedores nos permitem o crédito, nós vamos vivendo como pudermos, né? Então aí o Chico começa uma tarefa com mais liberdade e respeito. Então nada vem tão de graça como a gente pensa. E o trabalho do bem não difere disso, gente. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente faz, realiza, mas nós temos que reter o aprendizado, senão não nos serve. Então aqui eu coloquei isso aqui, analisando essa atitude do Chico. Muitas vezes a gente acha sem condições para aquilo ou para aquilo, não tem condições daquilo. Os nossos desafios nos assustam, a gente acha que não vão terminar, mas não são as nossas decisões que definem tudo. São as nossas decisões que definem, não as condições que determinam o nosso destino. Então nós precisamos a gente decidir ser bom é uma decisão, não ir para o caminho do mal é uma decisão, ser um profissional, escolher um trabalho remunerado que eu presto uma ajuda àqueles que estão comigo, na minha família, na sociedade, que prestar um bom serviço é ajudar. Eu decido com quem eu vou me casar ou não vou me casar, quem é meu amigo e quem não é. A gente escolhe o caminho. E não é por condição, porque Chico não tinha condição de estar situado onde ele foi colocado, pelas condições que ele teve. Vocês não concordam comigo, gente? Concordam? Pelo menos os dois aí concordaram, tá bom. Então a gente tem que pensar nisso, né? Então há uma diferença entre estar interessado e estar empenhado. Chico não fez nada que ele não estava interessado, ele estava empenhado em fazer. Então, tudo que escolhermos, todo o caminho que a gente sabe que é nosso, vamos empenhar para que seja o melhor possível. Então, a gente tem mania de falar, né, gente? Eu gostaria tanto de ser igual Chico Xavier, de receber as homenagens que ele recebe, mas eu vou fazer o que ele fez, né? Eu gostaria, declama, uma preferência. Eu preferiria ser igual ao Chico, mas é uma preferência. Eu não tenho o empenho que ele teve para ser Chico Xavier, né? A gente precisa pensar nisso. Então, nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Então, quando a gente decide, a gente traça o nosso destino, o nosso futuro, a nossa velhice, é a nossa morte. Isso é sério, porque a nossa trajetória na vida é esta, né? Então, você gostar de fazer alguma coisa não quer dizer que você está realizando, né? Então, são nos momentos de decisão que a gente traça o destino que nós vamos caminhar. E aqui, só para ajudar a gente a refletir, 3 decisões que controlam a nossa vida, sobre o que focalizar.
nós não podemos dispersar. A nossa vida, ela é feita de etapas. Cada momento da vida eu tenho um foco. O foco de vocês agora é estudar. Se formar, não é não? Pode namorar também. Mas não pode atrapalhar o estudo. É assim que os pais falam com vocês? Então, cada momento da vida da gente tem um foco. Então, o que eu vou focar na minha vida agora? O que significa para vocês estar aqui, por exemplo, hoje? Se não significar nada, não vai adiantar nada o que eu falei, o que Chico falou. O que isso significou? Pensem nisso quando forem embora. O que eu vou fazer para criar os resultados que eu desejo? Se eu estou focado, se eu sei o que significa para mim, o que eu preciso fazer? Aí já é conosco. Eu crio condições, eu busco conhecimento, eu gasto meu tempo, eu renuncio. Não é assim, gente? Então, a gente tem que aprender a fazer essas coisas, né? Aí, por isso que nós, às vezes, temos uma mesma oportunidade, um mesmo caminho, e não nos tornamos aquilo que gostaríamos de ser. E aquele que, às vezes, estava paralelo conosco. Quantos caminharam junto com o Chico? Qual que ficou igual a Chico? Hein, Alberto? Você lembra de algum? Muito boas pessoas, mas igual a ele, por quê? A gente precisa notar o que a gente está se transformando, né? Então eu tenho que saber, eu tenho que notar aquilo que eu estou fazendo, sentir o que eu vou fazer para me tornar o quê. Então a gente não pode viver uma vida, né, desprovido das atenções para conosco mesmos, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos, para a nossa construção do eu. Porque eu vou precisar amanhã do que eu construí hoje. Então, Chico, a mensagem dele é muito clara. E o exemplo de vida, porque a obra do Chico, ela tem o valor que tem pela maneira que ele a fez, que ele construiu essa obra. Né? Escritores tem muitos, mas ele diferenciou porque como ele fez. E aí a gente está aqui só com um raio-x um pouco da obra do Chico. Nós completamos 537 obras publicadas de Chico Xavier. A polivalência da obra do Chico, por quê? Quem gosta de romance, encontra. Quem gosta de ciência, encontra. Quem quer livro infantil, encontra. Quem quer poesia, encontra. Quem quer humor, encontra. Mas tudo de cunho elevado. Tudo de uma maneira que nos fazem melhor. Essa visão que nós temos que buscar da obra do Chico é essa construção que ele nos apresenta. Então, é por isso que ela é polivalente, ela tem todos os estilos. Todos nós podemos ler a obra do Chico. Religioso tem, né? Então, é só a gente identificar qual aquela que vai de encontro ao que eu quero, ao meu coração, à minha preferência, né? Aquela que eu acho que pode me ajudar um pouco mais. E a obra do Chico, na atualidade, ela se desdobra. Porque a gente fala muito, Chico escreveu 537 livros. Mas e no cinema? O que está sendo produzido ultimamente? A obra de Chico Xavier. Começou lá na década de 70, com Joelma, 23º andar, do livro Éramos 6. É uma produção do primeiro livro do Chico. Já tivemos A Vida Continua, As Mães de Chico, Nosso Lar. Vai ser lançado Nosso Lar 2, que é do livro dos Mensageiros. Então, já é um desdobramento da obra. Porque muitas vezes um livro espírita, né, a pessoa não vai pegar e ler. Mas um filme, todos nós vimos, e o conteúdo está ali. Está ensinando do mesmo jeito. Nós temos no teatro... A primeira peça do Chico foi estreada aqui na cidade do Rio de Janeiro, chama Além da Vida, na década de 80, a pedido do próprio Chico. O Augusto César Vanucci, que era um diretor de Uberaba, prometeu a ele que faria uma peça, mas esqueceu. Ele chamou ele lá em Uberaba e falou, você não acha que está na hora, meu filho? Aí ele produziu a peça Além da Vida, que se encontra em cartaz até os dias de hoje, né, que mostra a vida no mundo espiritual. E outros, Um Amor de Renúncia, que faz parte dos romances de Emmanuel, A Vida do Chico, enfim. Várias peças de teatro estão sendo desenvolvidas
ainda levando a obra do Chico. A televisão, gente, foi um marco, a novela A Viagem, né? Que já passou, acho que todas as gerações viram essa novela. E, perigoso, quem não viu, vê de novo. Vê aí, porque deve repetir em breve. Porque é uma história que é para ser contada sempre, né? E vieram outros programas de televisivos e novelas que vieram retratar a obra do Chico. E nós temos, em 1971, gente, um programa que se chamou Pinga Fogo. O Chico, ele tinha penetrado tanto a mente e o coração dos brasileiros, como um bom brasileiro que ele foi convidado a participar de um programa de televisão, que foi o maior programa de televisão de todos os tempos. Aqui ele tratou de todos os assuntos. Né? A partir daí, o Chico ficou reconhecido no Brasil e no mundo, né? Que é da televisão também. No rádio, tem as chamadas radionovelas. No jurídico, tem livros que esclarecem essas relações de muitos testemunhos das cartas consoladoras que o Chico escreveu. Na música, né? Grandes artistas fizeram música com temas envolvendo a obra e o próprio Chico Xavier. Na pintura. Então, a gente vê que essa obra, né, do Chico, ela é muito abrangente, a gente nem sabe aonde finalizará tudo isso. Hoje o Chico está nas redes sociais, né? A manifestação hoje está nas escolas, não está? Que bom, né? Transpondo as barreiras, né, do ensinamento cristão. Agora, gente, o que Chico mais amou foi isso aqui, ó, a caridade, que tecnicamente é uma promoção social, mas é uma tarefa de amor. Então, o Chico, ele tinha tempo, além das tarefas, como ele tinha em Pedro Leopoldo, 3 reuniões semanais nas casas espíritas, culto do Evangelho no lar na periferia, culto onde ele trabalhava, visitar as comunidades carentes. Olha aí, quanta foto. Era o que mais fazia Chico se sentir feliz. Muitas vezes a gente fala a fama. Os livros deram Chico fama. Mas isso aqui, ó, é que foi importante. Chico não foi famoso, não, gente. Chico foi importante. As mensagens de Chico não são bonitas, elas são verdadeiras. Então, nós temos que começar a ver essa obra, né, como uma verdade, a importância que acredito que todos os brasileiros, principalmente, têm dedicado a Chico. Creio que ele deve estar muito feliz de estar aqui com vocês na noite de hoje, né, de estar tendo a oportunidade de passar para uma comunidade tão jovem. Acho que eu nunca falei para tanto jovem reunido, a não ser em Mocidade Espírita, mas não com o número que está aqui. Então, é uma mensagem que se renova. E muita gente fala que isso é idolatria, Chico Xavier. O interesse de ninguém aqui, nem da escola e nem meu, não é idolatrar Chico Xavier, é apresentar Chico Xavier, né? Mostrar a importância dele na nossa formação espiritual e caridade, com um apóstolo de Jesus, né? Ele seguiu o convite de Jesus. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que aprender com aqueles que estão à frente de todos nós. Nós estamos caminhando para o encerramento, que eu sei que vocês já devem estar cansados. E um repórter, quando ele foi em Pedro Leopoldo, está passando um programa no SBT, em 4 episódios. Então, a frase que ele falou comigo, eu achei fantástica. E quanto mais ele perguntava, eu falei assim: Eugênio, mas Chico é um oceano, eu trouxe só um aquário. Então, eu trouxe só um aquário do que é Chico. O oceano, a gente tem que mergulhar nele e buscar, né? Cada um encontra aquilo que vai procurar. Então, esse repórter, quando Chico, em 1977, portanto, 50 anos de trabalho em prol da humanidade, ininterruptos, vencendo o cansaço, vencendo enfermidade, vencendo perseguições, o Chico venceu, com 50 anos de trabalho de amor à humanidade. Perguntaram
esse repórter Uberaba perguntou para ele: Chico Xavier, quem é você? Alguém arrisca responder quem foi Chico Xavier? Isso arrisca, Alberto? Alguém arrisca? Eu já falei tanto, gente, nada. Responde. Bom, eu trouxe a cola, então eu vou responder. Então, o Chico, ele se admirou muito. Por quê? Essa pergunta quis dar uma distinção à pessoa de Chico Xavier. Mostrar que ele era diferente. Mostrar que ninguém sabia como uma pessoa podia amar tanto, se disponibilizar o tempo dele, as madrugadas, para beijar a mão de uma pessoa, para dar um abraço, para dar um sorriso, sair numa madrugada fria, levando cobertores, saindo, levando comida, todo o dinheiro que ganhou, distribuindo. Então, a pergunta era nesse sentido. Mas Chico, na sua humildade, que essas grandes almas, eles sabem o significado de Deus e de Jesus. A gente acha que porque está querendo ser bonzinho, não. Eles sabem da grandeza que é a espiritualidade. Então o Chico responde: como qualquer pessoa, eu pertenço ao gênero humano. Será que o cara estava chamando ele de ET? Né? E não me consta seja de praxe que esta ou aquela pessoa deve explicar quem vem a ser, desde que esteja circulando, como acontece, num relacionamento comum. Quer dizer, em primeira instância, ele corta essa elevação da pessoa dele, ou essa distinção da pessoa dele. Ele se colocou igual a todo mundo, que é assim que ele sentia. Mas ele fala ainda, pela sua gentileza e simpatia, né? Sou uma pessoa como tantas outras, com muitos erros na vida e alguns poucos acertos, sempre alimentando o sincero desejo de cumprir as minhas obrigações. Aqui já deu um ensinamento. Qual de nós esforça tanto assim para cumprir todas as obrigações que nos são endereçadas, né? A primeira resposta dele: não tenho privilégios de ver o tempo ao meu dispor, de vez que, como acontece a qualquer pessoa que preza os compromissos, o relógio tem muita importância em minha vida. Não perdia tempo, não tinha tempo ocioso e nem tempo desperdiçado. Tem hora que eu lembro dessa pergunta, eu estou desperdiçando um tempo. Eu falo, oh, meu Deus, já perdi muitas oportunidades nesse tempo perdido. Então a gente desperdiça muito tempo, porque a finitude na vida física é para todos nós. Então ele não perdia tempo, por isso que todo mundo fala, não, Chico trabalhava demais, Chico não dormia, Chico não cansava. E Chico era um homem alegre, porque nós não estamos fazendo aqui apologia ao sofrimento. Nós estamos fazendo apologia ao dever cumprido, alegria, satisfação. Chico foi um homem muito alegre e feliz com tudo que fez, de um bom humor. Tenho conflitos naturais que procuro serenar com o apoio da religião, pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores ou animalizantes sem fé em Deus. O que ele fala aqui? A espiritualidade que eu creio que a escola está apresentando a vocês é para ajudar na formação do caráter, ajudar na formação da espiritualidade, né? A oferecer um material tão valioso para que vocês construam um mundo melhor, né? Porque nós já estamos num caminho mais regressivo, mas, como diz os maestros, né? A batuta entrega a vocês. Então, o Chico nos dá essa visão, né, da espiritualidade. Ele não fala aqui de espiritismo, é da religião. Religião é ligar-se com Deus. Então o Chico responde isso, mas a sociedade respondeu ele diferente. Né? Em 2002, como é que eu volto aqui? No ano 2000 ele foi eleito o mineiro do século, pelo voto popular. Em Minas Gerais, você vê qual que é o seu cidadão mais ilustre. Quem venceu foi Chico Xavier, por voto popular, feito pela Globo Minas. Em 2006, a revista Época fez uma enquete do maior brasileiro da história. Por voto popular, Chico Xavier
foi eleito o maior brasileiro da história. E em 3 de outubro, gente, mas está indo sozinho aqui, o que eu estou fazendo? Não apertei, mas eu volto, não tem problema não. Em 3 de outubro ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. E esse título parece um título assim, do Brasil. Isso foi o SBT que promoveu. Isso foi uma franquia da BBC de Londres. Isso não foi só para o Brasil. O Chico foi eleito aqui no Brasil para figurar entre os maiores nomes da humanidade. Cada país escolheu o seu maior local. Aqui o Chico concorreu, começou com 100 brasileiros, né, todos de grande importância para o país, e ele, né, foi eleito. E quase só empatou com o Irmão Dulce, gente, coincidentemente nesse programa, né? Mas ele está lá. Leiam aqui: primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente do Chile, o presidente da França, presidente da África, príncipe da Espanha, o pintor da Itália, príncipe da Rússia, chanceler da Alemanha. Só lá, alguns que eu coloquei, mas está lá Chico Xavier. O que isso vai despertar na humanidade, naqueles que veem todos esses nomes tão famosos, né? E de honrarias, um Chico Xavier como o maior brasileiro do Brasil. Porque a mensagem dele hoje ultrapassa fronteiras do Brasil, né? É Chico Xavier para o mundo. Nós, brasileiros, é que tivemos o benefício de ser contemporâneo de Chico. Eu ainda tive a oportunidade de nascer perto da família do Chico, perto do Chico, trabalhar na casa que Chico fundou, em Pedro Leopoldo, né? Ainda ser responsável pela casa que ele morou. Então, é uma alegria e uma responsabilidade muito grande para todos nós, sem entender que se merecemos. Então, gente, o Chico, em 2021, né, foi inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, né, que se encontra no Panteão da Pátria da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Então, o Chico se uniu a todos os heróis da pátria, que vocês precisam saber mais do que eu, porque eu já estou mais velho, já posso ter esquecido, mas eles estão fresquinhos na informação, né? Então, ele foi homenageado como escrito nesse livro que fulgura todos os heróis da pátria, que seria uma honraria maior que o Brasil poderia oferecer a Chico Xavier. Bom, meus amigos, eu acho que esse aquário apresentado já dá um material para todos pensarem, né, com muito amor e carinho, e conhecer mais um pouquinho de Chico Xavier. Eu sei que vocês estão trabalhando há 3 meses, né, com esse tema, mas é inesgotável quando a gente busca a vida e obra e o amor que Chico nos ofereceu. E o Chico, vou terminar com a frase dele: tudo isso que nós falamos aqui, ele resume nisso aqui: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Chico Xavier. Então, né, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a Chico Xavier, que o legado dele conforte corações, inspire vidas, né, e que eu continue vivo entre nós, a prazer de fazer 20 anos amanhã, né, do seu desencarne. Que Jesus abençoe a todos. Antes da gente se despedir, eu queria pedir novamente que o coral ainda está aí, Adriana? O coral consegue se apresentar aqui novamente? Tão lindo o coral, uma mensagem tão linda, feita pelos alunos. Queria só que todos ficassem ainda sentados, porque logo após a apresentação do coral, né, nós já queremos fazer o agradecimento ao nosso querido amigo,
que veio aqui abrilhantar a nossa noite, Eugênio, e nós vamos convidá-lo para ele fazer a prece final, logo após o coral. Okay. Uma prece de agradecimento por essa noite tão maravilhosa. E também gostaríamos de dizer que esse evento que nós estamos fazendo aqui pretende trabalhar religiosidade com todos os nossos alunos. Nós não estamos trabalhando religião, mas sim religiosidade. Nós vamos trazer aqui a irmã Dulce, uma católica, uma missionária de Jesus. Vamos trazer aqui o pastor Martin Luther King, que também foi um missionário de Jesus, né? A religião, a religiosidade, independente de qual seja, é muito importante na formação do nosso caráter. E é muito importante, né? É fundamental na formação do jovem, né? Religião vem do latim, vem do religare, do latim, né? É a ligação entre o criador, a criatura e o Criador, tá? Então, isso tudo é muito importante para a formação de todos nós. O coral já está pronto? Vamos ouvir o nosso belíssimo coral e aquela voz lindíssima da menina que fez o solo. Obrigada aos alunos do curso normal por essa linda apresentação. Agora eu vou chamar o Eugênio aqui para nós entregarmos, em nome do Colégio Francisco de Assis, uma lembrança para você. Certificado também de participação. Obrigada pela palestra, pela sua presença, tá? Que você continue cumprindo a sua missão de propagar o legado de Chico Xavier. Muito obrigada mesmo. Agora, vamos terminar com uma prece, tá? Então, é hora de agradecer por momentos tão felizes, né, de muita vibração positiva, de uma ligação com o mais alto, que verdadeiramente dirige as nossas cabeças. Então, eu conto com todos vocês para que possamos orar juntos, elevando o nosso pensamento até Jesus, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade a todos nós concedida, de aqui estarmos juntos como irmãos em fraternidade, em busca de espiritualidade, buscando os exemplos de Jesus e daqueles que conseguem mais do que nós, essa aproximação com o mais alto, como nosso irmão Chico Xavier, que na noite de hoje, tenho certeza, encontra de coração feliz por ter realizado a sua missão e a sua obra, que vem propagando a cada coração. Agradecemos a Jesus e àqueles maiores do alto, que nos favorece por aqui estarmos, e solicitamos e pedimos de coração que as vibrações aqui trazidas a todos nós possam beneficiar também aquele, Senhor, que nesses instantes busca em Ti uma luz de consolo, de esperança, de fé, de alívio, que possa, através da vossa misericórdia, chegar a cada coração que sofre, chegar a cada coração que trabalha, chegar a cada coração que se tornam emissários aqui na terra, aliviando as dores e trazendo mais alegria ao coração de cada um. E particularmente nós vos agradecemos por essa noite de hoje. Louvado seja Deus, hoje e sempre. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Lembrando que o projeto continua com mais ciclos de palestra. Dia 8, teremos a palestra, né, do Chico Xavier com o Geraldo Lemos. Teremos também, no dia 12, a palestra da irmã Dulce com Mônica Santos e irmã Maiara Santos. E no dia 14 também teremos a palestra de vida e obra de Martin Luther King com o pastor Nilson Santos. Todos estão convidados. Agradecemos muito a presença de todos. Que tenhamos uma boa noite. Muito obrigada.